Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Salmo 86, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E cantai louvores a Deus é pela música, sim, com hinos e cantos maravilhosos, exaltando a presença de Deus em nossas vidas, mas cantar louvores ao Senhor é espalhar a sua boa nova, a notícia, o plano da salvação. E na primeira leitura de hoje, em Atos 11, do versículo 19 ao 26, é exatamente isso que os discípulos estão fazendo, espalhando a boa nova. É o que está no versículo 19. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que seguiu a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregasse a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então, aqui a leitura de Atos Apóstolos sai daquele contexto da pregação somente em Israel. Há um movimento de perseguição, eles continuam na pregação, eles não param. E a boa nova do Senhor Jesus vai chegando a outras pessoas. E muitas dessas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. Então temos aqui um trabalho intenso. E quando Barnabé ouviu sobre todo esse magnífico trabalho, ele viu aqui a graça de Deus havia sendo concedida, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E que possamos ter isso em nossas vidas, sermos pessoas boas e cheias do Espírito Santo e de fé. E vejamos bem, ser bom não é simplesmente deixar de fazer o mal. Ser bom é verdadeiramente assumir para nossas vidas o desígnio de Deus e buscando realizar a sua vontade. E eles permanecem fiéis, os discípulos. A partir da sua voz, a partir da autoridade em nome de Jesus, eles permanecem no seu propósito. E no Evangelho de hoje, em João 10, do versículo 22 ao 30, Jesus continua falando sobre o bom pastor, onde ele está caminhando pelo pórtico de Salomão durante o Festival das Luzes, ou Hanukkah. Este lugar importante era o pórtico, ou pórtico no lado leste do templo, e era chamado de Pórtico do Julgamento. A partir deste local, o rei faria seus julgamentos e exerceria justiça para aqueles que fossem apresentados a ele. E aqui está Jesus passeando por este local histórico, encarnando fisicamente a justiça neste lugar de justiça, algo sobre o qual se baseavam sua vida e seus ensinamentos. Este cenário surge novamente a questão da identidade. Ei, Jesus, pare de nos manter no escuro. Se você é o Messias, diga-nos diretamente, conforme está no versículo 24. E minha crença é que Jesus está ficando muito cansado dessas perguntas. Esta necessidade de questionar a identidade de Jesus é por vezes chamada de segredo messiânico de João. João usou o termo Messias 2 vezes para explicar aos não-judeus quem é Jesus. É o termo equivalente a Christos, ou ungido, mas os questionadores ainda não entenderam. E certamente Jesus se colocando como pastor, aquele que cuida, aquele que se aproxima, mantendo também, falando para as pessoas que as ovelhas verdadeiramente conhecem a voz do seu pastor,
para exemplificar melhor aquilo que ele estava dizendo. Ele enfatiza muito bem: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vejamos, se na primeira leitura Barnabé é um homem bom, é um homem justo, né, cheio do Espírito Santo e de fé, é porque certamente ele escutou a voz de Jesus. Muitas vezes corremos o sério risco de escutarmos várias outras vozes, mas a voz do bom pastor é uma voz que liberta e não oprime. Não diz: faça isto, então talvez você seja bom o suficiente para ser uma das minhas ovelhas. Diz: você já me pertence, ninguém pode arrebatar você da minha mão. Seguros nesta pertença, somos livres para viver a vida abundante da qual Jesus falou anteriormente no capítulo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a vida abundante da qual Jesus fala não tem necessariamente a ver com abundância em anos, ou em riqueza, ou status, ou realizações. É vida abundante no amor de Deus revelado em Jesus Cristo, amor que transborda para os outros. Podemos ver isso em João 13, versículo 34 ou 35. É vida eterna, porque sua fonte está em Deus, que é eterno, e em Jesus, que é a ressurreição e a vida. Entre todas as outras vozes que evocam medo, fazem exigências ou dão conselhos, a voz do bom pastor é uma voz de promessa, uma voz que nos chama pelo nome e nos reivindica como pertencentes a Deus. Jesus, manso e humilde do coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.